Amém, irmão? Vocês sabem que o pastor, infelizmente, teve um imprevisto. E eu acabei também tendo um na sequência. Amém? Mas o Senhor, Ele é poderoso. Amém? E eu tô com o tablet do homem. Eu peguei a unção aqui. Ele foi para o hospital, eu segurei o tablet da unção para poder ministrar a palavra. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos por um instante? Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para comer do Teu alimento, para receber o refrigério, o poder, tudo aquilo que precisamos nessa noite e tudo aquilo que o Senhor também precisa trabalhar sobre a Sua igreja. O Senhor é um Deus que nos edifica, que nos leva a avançar, que nos leva a crescer, que não quer que sejamos crentes frios nem mornos, mas crentes fervorosos diante do Senhor nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Pergunte para o irmão que está do seu lado, por gentileza, mas pergunte com muita firmeza, com voz de quem quer perguntar de verdade. Não é voz de gatinho. Pode ser voz de leão, mas de gatinho não. Pergunte assim para ele: você já sabe qual é o seu propósito de vida? Mas é para você responder, não é só para você ouvir a pergunta. Amém? Tudo que Deus faz, Ele faz com propósito. Deus, Ele não se move, Deus não faz coisa alguma na vida dele se não tiver um propósito, se tiver algo grande envolvido. Porque Deus, Ele não desperdiça tempo. Deus, Ele não desperdiça oportunidade. Deus, Ele não desperdiça a sua própria vida, mesmo ela já sendo eterna. A nossa, ela aqui na terra não é eterna, mas nós também seremos eternos, né? Uma vez que nós já estamos no Senhor, nós já somos eternos, mas esse tempo na terra, ele é um tempo, de um certo modo, já tem prazo de validade. Mas o mesmo Deus que vive de eternidade afora, desde quando Ele subsiste, esse mesmo Deus, Ele não perde o seu tempo, mesmo tendo todo o tempo. E você precisa ter esse entendimento. Deus tem todo o tempo, mas Deus não perde tempo, mesmo tendo todo. Deus pode deixar tudo para fazer a hora que Ele quiser, porque Ele é dono do tempo, Ele vive no tempo, o Kairos é dele. Só que muitas vezes eu e você, como filhos de Deus, que não temos todo o tempo, perdemos tempo. Gastamos a nossa vida em coisas que não deveríamos gastar. E eu já quero começar a palavra te dizendo isso. Deus não perde tempo. Fala para o seu irmão do lado, fala: você também não pode perder tempo. Fala para ele: eu também não posso perder tempo. Olha o que a palavra de Deus fala em João 17, do 1 ao 4. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os seus olhos aos céus. Dá para subir um totozinho desse teclado? Tá bonito, mas soma um pouquinho, por favor. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. Então, veja bem, Jesus está falando aqui algo, que a vida eterna, ela começa quando nós conhecemos a Deus. Quando eu conheço a Deus, eu começo a viver a vida eterna. Embora aqui na terra, ela tenha um prazo de validade, como eu te falei. Mas quando eu conheço o Senhor, eu já começo a viver essa vida eterna. Porque eu começo a desfrutar do que Deus tem nos céus, na terra. Eu começo a receber palavras de Deus. Deus libera cura, Deus libera um propósito, Deus libera um novo estilo de vida para mim, para você viver. Coisas dos céus acontecem na minha vida, mesmo aqui na terra. Então nós começamos a desfrutar de tudo isso. Mas ele conclui essa parte falando que glorifico a Deus. Ele fala, na verdade, glorifique a mim para que eu também te glorifique. De que forma que Jesus ia glorificar a ele? Abrindo toda a oportunidade para que todo ser humano pudesse ser salvo para Deus. Essa era o maior alvo de Jesus, glorificar a Deus, dando a oportunidade de todo ser humano ser salvo. Você pode dizer amém? Amém. Quantos aqui
amam e anseiam glorificar a Deus? Você ama e glorificar a Deus? Mas a pergunta que eu te faço é: de que forma que você glorifica a Deus? É a forma que você acha na sua cabeça que deve glorificar? É a forma que você ouviu falar mundo afora? Ou é a forma que Deus espera que você o glorifique? Porque a maioria das pessoas acha que glorificar a Deus é apenas louvar. É apenas num tempo de solitude na sua casa, lendo a palavra, num tempo de louvor como igreja, como célula. E de fato, esse é um momento sim de glorificar a Jesus, de exaltar o nome do Senhor, né? Entronizar louvor a Ele. Mas a maior glória que você pode dar para o Senhor é não desperdiçar a sua própria vida. É você estar envolvido no que é eterno. O pessoal lá da rede lá, essa palavra vai ser uma extensão da de ontem. Um pouquinho de lá com um pouquinho de cá vai completar, né? Mas a sua vida tem que estar de fato envolvida no que é eterno, no que é duradouro, no que não vai se desfazer, no que mesmo após nós passarmos por essa vida vai permanecer o que você trabalha. Eu acredito que nenhum trabalhador gosta de ver o seu trabalho ou a sua obra desmoronar, sim ou não? O seu trabalho, você sai feliz do trabalho quando você trabalhou o dia inteiro lá e você não conseguiu produzir o que precisava, ou não conseguiu resolver o que tinha que resolver, ou não bateu a meta que precisava bater, ou você construiu um andar lá na obra para quem trabalha e acabou o dia, desmoronou tudo, você sabe que no outro dia vai ter que fazer de novo. Terrível isso. É terrível você construir uma obra sendo que ela vai ser destruída. E por isso que eu te falo, também é muito terrível para um crente viver a sua vida envolvido em coisas passageiras. Não há alegria plena em quem gasta a sua vida em coisas passageiras. Porque hora ou outra você vai ver desmoronar diante de você. Hora ou outra você vai ver o problema surgir diante de você. E você vai ficar mal, porque você vai perceber que você trabalhou o tempo inteiro naquilo e de fato acabou não produzindo nada. Porque trabalhou no lugar errado. Quarta-feira agora nós tivemos o nosso segundo dia de treinamento dos anjos da guarda. E eu confesso que eu fiquei muito feliz quando eu vi a quantidade de adultos aqui na quarta passada. E na primeira foi tudo junto. Nós enchemos esse salão aqui de irmãos que querem edificar a igreja. E isso é poderosíssimo demais. Nós tivemos aqui 50% aproximadamente da igreja. Né? Isso é poderoso demais. Isso é uma igreja que está se levantando para mudar essa geração. Isso são irmãos que estão decidindo abraçar o propósito de Deus. E são irmãos que estão decidindo abrir mão do conforto, do descanso, de projetos pessoais para edificar o que é eterno. O que é eterno. Nós incentivamos muito os nossos jovens a fazer faculdade, a ter uma profissão, a ter um caminho melhor financeiramente do que talvez os seus pais. Incentivamos, mas esse não pode ser o alvo principal da sua vida. Você não pode se perder em meio a uma faculdade. O tecladinho não subiu não. Só ouvir a minha própria voz é triste para mim mesmo. Eu não sei para os irmãos, mas para mim é. Dá para aumentar mais um ticadinho? Senão eu vou ter que chamar o menino ao vivo, né? O Xandão. Aí eu queria que o dedo. Aí, ó, tô ouvindo agora, hein? Ah, agora ficou melhor, hein? Uma voz feia com um tom bonito, fica lá e cá, tá bom. Então veja bem, Jesus, ele se envolveu em tudo isso também. Jesus, ele não veio para a terra preocupado em qual shopping ele ia passear, preocupado em qual roupa ele ia comprar, preocupado em qual que seria o carro mais bonito que ele poderia andar. Ele não veio preocupado em coisas fúteis. Jesus não se preocupava. Eu fico imaginando nos dias de hoje, eu não consigo enxergar Jesus entrando lá no... Ô Jesus, esses negócios ficam gravando, não sei se eu posso falar. Mas eu não consigo imaginar Jesus entrando lá para comprar, sei lá, 300, 400 reais num jogo de videogame, para ele gastar horas da vida dele, gastar dinheiro, ainda gastar horas jogando videogame, que no final das contas não vai sair de lugar nenhum, é algo virtual. É algo que não vai produzir nada na sua vida. Você só vai gastar o tempo que você tem. Você precisa entender, filho. Uma vez que eu aceito Jesus e que eu vivo com Ele, eu preciso permitir
que dia após dia a minha mentalidade seja transformada, porque senão você vai sofrer dano por si só. Você tem que alinhar a sua mentalidade com Deus, você precisa se envolver no que Deus se envolve, você precisa gastar tempo no que Deus também gasta. Eu não tenho problema com entretenimento, mas eu, antes de conhecer Jesus, eu adorava um videogame, mas depois eu comecei a pensar, eu falei, uai, eu vou gastar meu tempo jogando 3 horas de videogame? Aí teve um tempo que eu até comprei lá um Xbox, pensando na rede, fazer umas comunhão e tal, voltei a jogar um pouquinho para mim não ficar tomando couro dos meninos também, mas logo eu falei, eu vou vender essa bexiga, vendi, não aguento mais, e a mulher também nem deixa eu jogar mais, brincadeira. Ela deixava, mas com o cronômetro na parede, assim, brincadeira. Mas não consigo mais perder tempo com essas coisas. Por quê? Porque eu olho e falo, poxa vida, eu vou gastar tempo, eu vou me viciar em videogame, daqui a pouco eu estou mais envolvido e vou passar os meus tempos. Aí sabe o que é incrível? Tem irmãos que não tem tempo para fazer devocional, mas conseguem ficar 3, 4 horas jogando videogame, jogando online, aí perde, fica furioso, aí quer jogar mais, aí quer devolver a derrota. Para isso tem tempo, mas não tem tempo para se envolver com Deus. Não tem. Por que não muda a mente? Porque não está com Deus. A palavra de Deus fala que nós só podemos ser transformados quando nós contemplamos a Ele como que espelho, e aí nós olhamos para Ele, olhamos para nós e somos transformados de glória em glória. Mas se eu não parar para contemplá-lo, eu vou ser um crente de 100 anos que vai ser a mesma coisa de quando entrou na igreja. Dura coisa é alguém conhecer Cristo e não se permitir ser mudado. Dura coisa é irmão ser crentes e ainda ter que ser empurrado para ir para um culto que é do Deus que ele serve, e que é o culto dele, não é o culto só do irmão, é nós juntos somos o culto. Então se eu, Josimar, sou a igreja, eu tenho que estar onde a igreja está. Eu tenho que edificar onde a igreja edifica, eu tenho que me envolver onde a igreja está envolvida. Então se a igreja falar, se de repente os irmãos decidirem que nós vamos fazer um evangelismo no dia 10 de dezembro, eu, Josimar, e eu tenho que levar a minha casa a estar lá, evangelizando, trabalhando como igreja, porque o maior projeto de Deus é a igreja. Você não tem nada lá no mundo que é eterno, muito pelo contrário, já passamos por eras, por crises, por dificuldades, por guerras mundiais, e só tem uma coisa que permaneceu, foi a igreja. Só tem uma coisa que pode ficar de pé diante do diabo, é a igreja. Só tem algo que só vai acabar na terra, porque Deus vai recolher, porque se Deus não recolher, a igreja nunca será acabada nessa terra. Então você está envolvido em algo eterno. Você compreende o que eu estou falando? Nós precisamos também estar envolvidos nisso. Por que tem irmãos que às vezes ficam em crise? Vai ter jejum de 21 dias, meu Deus, de novo um jejum. Porque você ainda não mudou a sua mentalidade. Se você mudar a sua mentalidade, ou melhor, se você permitir Deus colocar um propósito de Deus na sua vida, eu te garanto que tudo que tiver igreja, você vai parar de reclamar na sua vida, porque você vai ter encontrado o sentido da sua vida. O propósito de Deus é o sentido da sua vida. O propósito de Deus é para onde você vai caminhar. Se chover, se vier sol, se cair canivete, você vai caminhar rumo ao propósito, porque Deus te deu um propósito para executar. E nós como igrejas estamos aqui para isso. Eu confesso que eu fiquei emocionado na primeira quarta-feira que nós estávamos aqui, porque eu olhei e falei, uau, olha o tamanho da igreja que nós somos. Olha, 50% decidiu abraçar o propósito, evangelizar, cuidar de uma vida, e ministrar as 4 lições, edificar, cuidar, ser de fato um anjo da guarda da vida de alguém. E Deus me levou lá atrás, quando nós começamos a igreja. Nós começamos a igreja, nós não éramos nem 10 irmãos, numa garagem emprestada, não tinha cadeira, não tinha caixa de som, a voz era só a voz feia mesmo, não dava nem para dar uma melhoradinha, que não tinha mesa de som, não tinha nada. Culto de manhã, os irmãos mais dormiam do que louvavam. É verdade, você estava no louvor aqui, estava eu, Cristiano, só tinha violão, era 2 violão, e a gente ministrando, e tinha alguns irmãos, 9 horas da manhã o culto, Jesus amado, aleluia. Eu confesso que na hora da palavra eu era um deles que ou eu ficava em pé ou eu dormia. Eu era ruim para essa situação. Todavia,
perseveramos, avançamos, irmãos decidiram abraçar o propósito. Eu me lembro que a dona Neca foi a primeira líder dos adultos aqui na igreja, e tem fervor até hoje essa irmã, glória a Deus por isso, né? Eu confesso que quando eu tiver a idade dela, eu preciso ter pelo menos um pouquinho da sua energia, para me continuar trabalhando para o Senhor Jesus, amém? Mas nós avançamos, estamos aqui, nós enchemos esse prédio para a glória de Deus. É o Senhor quem está fazendo, mas o Senhor só pode fazer com pessoas que estão envolvidas no propósito dEle. Uma igreja só pode crescer se ela estiver envolvida com Ele, que é o dono da igreja. Se nós nos dispersarmos e viver cada um a sua vida, a igreja não cresce, a igreja paralisa. E Deus não chamou nada para viver paralisado. Deus não é um Deus paralisado, muito pelo contrário. Todos os paralíticos que entrou na frente dele, Ele curou, Ele transformou no seu tempo oportuno. Deus não quer nada paralisado, Deus não quer que você fique paralisado. Deus quer que você abrace o seu propósito, largue as suas justificativas e trabalhe junto com a igreja para o Senhor Jesus, amém? Nós, sem dúvida alguma, se todos nós abraçarmos o propósito de Deus, logo logo nós vamos ter que ter 3 cultos aqui neste lugar, porque nós já temos 2 praticamente lotados, né? Se nós colocarmos mais cadeira, começa a ficar um pouquinho desconfortável, mas vamos colocar à medida que for necessário. Mas daqui a pouco vamos ter o 3º culto, culto de manhã, culto de tarde, culto à noite, ou vamos trocar de prédio, para que todos estejam num lugar só, em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Mas só pode acontecer isso se nós abraçarmos o propósito de Deus, se nós começarmos a cuidar da igreja como de fato ela é nossa. A igreja, ela é sua, você é a igreja, e você tem que sim participar disso e largar todas as justificativas. João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o quem enviaste. Então nós somos chamados para levar a vida eterna para quem está lá indo destinado ao inferno. Eu e você fomos destinados para pregar a palavra de Deus, para levar a vida eterna a outras pessoas que necessitam urgentemente da salvação, do reino de Deus. Tem muitos irmãos hoje que sofrem simplesmente porque não conhecem a Deus, porque ninguém talvez pregou a palavra, ou talvez não insistiu em oração sobre alguma vida. 1 Coríntios 6,17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então nós se tornamos um espírito com Ele, você é um só com Ele. Fala para o seu irmão, você é um com Deus, meu irmão. Fala assim para ele, você não pode levar Jesus para trabalhar em coisas naturais. Pensa só, se você é um com Ele, é isso que a palavra de Deus está falando. Então imagina você sendo um com Deus e você passar a sua vida na terra levando Jesus só para jogar videogame, só para jogar futebol, todo final de semana. O meu ouro é jogar futebol, eu tenho que sair de lá e tenho que marcar hat-trick, 3 gols, eu vou ser o CR7 do Jova. Sim. Eu acho que Jesus não te chamou para isso. Misericórdia, né? Ainda bem que não chamou, né? Senão ia frustrar. Aleluia. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para perder tempo. Deus não te chamou. Deus te chamou para edificar a igreja. Deus te chamou para trabalhar em algo que é eterno. Deus te chamou para você olhar para o lado e ver uma pessoa que você convidou, que você consolidou, que você ensinou os primeiros passos de cristão, você levou para o encontro, você esteve lá na beira da piscina olhando ele se batizar com o coração aquecendo, você fala, Jesus, toma essa vida nas suas mãos, aleluia, e aí você ensina, instrui, discipula, acompanha, esse irmão amadurece, daqui a pouco é esse irmão que está pregando para outro, convertendo a outro, levando para o encontro, sendo um anjo da guarda, ministrando as lições, e daqui a pouco esse irmão, você vê, ele virou um pastor, você já é o pastor do pastor, e aí as coisas vão acontecendo, irmãos. Isso é o poder da igreja. Você entende o que eu estou falando? Você precisa urgentemente estar envolvido nisso. Se a igreja não pregar a palavra de Deus, que tipo de igreja nós somos? Que tipo de igreja você é? Que você tem Cristo em você, mas você não se envolve no que Deus tem para a sua vida. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta ganhar o mundo inteiro
sendo que o mundo inteiro ele é transitório, ele é passageiro. Uma hora não vai existir. Uma hora esse mundo vai ser aniquilado, junto com o diabo, depois de ser lançado num lago de fogo e enxofre. Como que vai ser você se encontrar com o Senhor e você ver que o seu tempo se gastou em coisas fúteis, coisas passageiras? Ontem na célula eu ministrei a respeito de sonhos, e eu falei que tem 3 nichos de sonhos: sonhos em Deus, propósito, sonhos familiares para quem é casado, e sonhos pessoais. Tudo são sonhos. Mas se você inverte as coisas, você vai perder o principal. Todo homem tem que levar a sua família. Se você casou, a sua responsabilidade é levar a sua família a desfrutar das coisas de Deus. Eu sei que tem muitos homens que ficam em crise quando o dinheiro aperta, quando as coisas não estão acontecendo financeiramente, e entra em parafuso, perde o sono, briga dentro de casa. Mas a sua principal função, quem falou que é essa? Quem que falou? A Bíblia fala que sim, você deve ser o provedor, mas antes do provedor financeiro, você deve ser o provedor espiritual. Você deve ser o provedor ministerial. A sua família é uma família ministerial. Você tem que entender que sua família é o seu primeiro ministério, e esse ministério tem que andar junto com o ministério igreja, porque ambos são igreja. A sua família é igreja. Então o seu principal papel como homem é ser um sacerdote, é você levar a sua família para o Senhor, é você sim trazer a sua família em todos os cultos, é você sim, se tiver que pegar no pé, brigar dentro de casa, que seja brigar para que a sua família seja edificada. Sim, você tem que trazer os seus filhos sim, deixar eles lá no Kids, porque existe uma estrutura para eles, e muito poderosa por sinal. Tem criança lá que é mais dizimista que alguns adultos, é verdade. Eu vejo lá em casa o meu sobrinho, ele não vai para o culto se o pai não der uma moeda. Ou ele dizima ou ele oferta, mas ele tem que levar a moeda. E arrasta o pai e a mãe junto. Glória a Deus por isso. Aleluia. Hoje ele está tão crente que qualquer igreja que ele vê, ele larga a mão e entra para dentro. E se der o microfone, ele canta ainda, que eu já tenho uns vídeos que chegou aqui no meu WhatsApp. Falei, é poder de Deus. Mas qual que é a função do homem? Não é você levar a sua família a ser rica. Nada adianta a sua família ter o maior dinheiro se não tiver a glória de Deus. Essa é a maior riqueza que eu dentro da minha casa preciso ter. E muitas vezes eu me cobro por isso. Eu preciso me cobrar a isso. Esse é o papel do homem, edificar igreja junto com a sua família. Então você tem que sonhar os sonhos de Deus, você tem que ter os seus sonhos familiares, e aí sim vem os seus pessoais. Só que os nossos pessoais devem ser em segundo plano. Se acontecer, glória a Deus. Se não acontecer, o que importa é que eu estou edificando o que é eterno. Você pode dizer amém por isso? Mas para isso você precisa ter, claro, o propósito de Deus na sua vida. Senão vai ser muito doído. Você quer ser milionário, mas o propósito de Deus quer levar você para um país onde dificilmente você vai ser milionário. E se você não tiver o propósito eterno claro, você vai entrar em crise. Mas se você tiver resolvido dentro do seu coração o que você veio fazer nessa terra, você não vai hesitar em escolher a vontade de Deus. Eu me lembro, quando eu estava para entrar em corte com a Amanda, antes de entrar em corte, eu perguntei para ela. Eu falei, se Deus me der dinheiro, glória a Deus, mas eu só quero saber de cumprir a obra de Deus. Eu falei para ela, você tem coragem de casar comigo e se for preciso comer ovo todo dia? Você tem coragem de casar comigo e se Deus me mandar para outro país, arrumar as malas aí junto? Porque se não tiver, eu não quero casar com você. Quero casar com alguém que está disposto a edificar a igreja. Depois o financeiro vem depois. Eu quero saber edificar a igreja. Eu quero saber de edificar o que é eterno. Porque eu fui comprado por Jesus. E nos meus 18, 19 anos de idade, Deus já tinha deixado claro onde eu ia queimar a minha vida. E só podia casar com alguém que fosse queimar junto. Entende? Se tem dinheiro, glória a Deus. Se não tem, vamos comer ovo feliz. Se não tiver ovo, vai só nos grãos mesmo, no arroz, feijão. A gente põe aqueles negocinhos bem chiquezinhos assim, para ficar bonito no prato. Coloca uma folhinha de salsa, um sal grosso, 2 metros de altura, e come feliz.
Porque eu não quero comer caviar todo dia sem edificar a igreja. Eu não quero chegar diante do Senhor um dia e Ele perguntar onde eu queimei a minha vida e eu ficar constrangido em falar. Porque quem não edificar a igreja, irmão, acredita em mim, você vai ficar constrangido de tentar explicar algo para Deus. Como você vai explicar algo para alguém que tudo vê? Como você vai tentar ludibriar um Deus que te enxerga até onde talvez você não se enxerga? E Deus olhar que você teve total condição de edificar a igreja e ficou choramingando sua vida inteira, ficou desculpando a vida inteira, deixa eu caminhar na palavra. Não pare no meio do caminho, conclua aquilo que o Senhor chamou você para edificar. Isaías 55, 8, 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, se nós nos rendermos a essa palavra, nós vamos entender que os pensamentos do Senhor é muito mais elevado do que os meus. Quando você está pensando, quando você está lá com a sua célula, com 2, 3, 4 irmãos, talvez não está acontecendo, você tem visão curta, você só enxerga o agora, e talvez você está desanimado por algo, mas Deus, Ele olha o todo, e daqui a pouco o Senhor está olhando e fala, quando romper vai virar uma igreja essa célula, vai crescer, vai avançar. Eu me lembro muito bem, eu já liderei célula que em 6 meses a gente multiplicou, outros 6 meses multiplicamos, em 1 ano multiplicamos 2, já estávamos caminhando para a 3ª, e aí entrou uma crise, um enviado do inferno entrou na célula, mas era do inferno das profundezas, eu acho, corrompeu o coração do anfitrião, a célula virou de cabeça para baixo, eu não sabia mais o que fazer, só orar, e aí juntamos outra célula para ganhar força, e daqui a pouco essas 3 células se transformou em uma de novo. Os outros líderes saíram da liderança, eu tive que reassumir tudo, eu e a Amanda, e aí fomos para nossa casa, para a gente fazer a célula, a gente tinha que desmontar a mesa todo dia, as cadeiras, porque não cabia, ou nós tinha que virar a cama de cabeça para baixo, para pôr a mesa no quarto, para a cozinha ficar um pouco livre, para a gente fazer a célula. Foi lá quando o Deilson e a Marília entrou na célula, foi nessa época aí. Marília, Deilson, João, Kathleen, aleluia, e mais alguns, é lógico. Mas nós passamos quase 4 anos naquela célula, irmãos. Entrava um na célula, saía 2. Aí um que entrava até pegar fogo, né? E os outros 2 saíam xingando, eu e a Amanda. A célula não presta, esse líder é um miserável. Tinha uma irmã lá que a gente dividiu até o freezer que a gente não tinha, as carnes na época, e a irmã falou que a célula não amava ela, mas tudo bem, né? Levou toda a minha mistura. Esse é o crente carnal de verdade, né? Levou minha carne, ainda me xingou ainda. Mas pensa só, quase 4 anos. Quando a gente multiplicou a célula, passou uma semana no Facebook e me lembrou, olha, 4 anos essa célula, foi capeta dos infernos. Já multiplicamos essa célula. Arreda de mim que eu não te conheço mais. Mas veja só, 4 anos para multiplicar uma célula. E em 1 ano e meio se tornamos uma rede que estava multiplicando a rede do Davi. 4 anos de paralisação. Mas depois o Senhor fez. Por isso que você não pode parar e desanimar. Porque você já é um vencedor. As circunstâncias podem dizer que não, mas você tem que permanecer. Porque você é um vencedor, as coisas vão acontecer na sua vida, e se você está envolvido no propósito de Deus, você pode ter certeza, Deus vai fazer com que isso aconteça, porque o propósito é dele, sim ou não? Você já viu Deus entrar em algo e perder? Você já viu Deus entrar em algo e arrepender? Você já viu Deus entrar em algo e não concluir? Então, se Deus te chamou, Ele vai fazer na sua vida. Você precisa crer, você precisa pisar os pés sobre as águas e andar em nome do Senhor Jesus, para o propósito de Deus na sua vida, amém? Agora a pergunta que eu te faço é, aonde você está queimando a sua vida? Qual que é o propósito que você está envolvido? O que você está fazendo? João 17, manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, eram teus, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que tens
dado provém de ti. Jesus está falando aqui. Jesus está falando, todos que já são seus. Deus pagou o preço pela humanidade toda, sim ou não? Então Deus é dono de todos os seres humanos. Só que Deus dá livre-arbítrio. E aí ele só pode ser dono por completo se a pessoa der a legalidade. Porque pelo pecado o Senhor já comprou. Não tem mais nada que possa impedir o homem de ser de Deus, a não ser ele mesmo. A não ser apenas ele rejeitar ou aceitar. Glória a Deus que nós aceitamos. Então Jesus está falando, esses já são teus. E o Senhor confiou a mim cuidar. Então você que é líder, Deus confiou em você a cuidar dessas vidas, que já são dele, é dele. Só que Deus confiou a nós para cuidar. E glória a Deus por isso, que o Senhor levanta ajudadores na terra. Mas o nosso alvo é fazer com que a igreja cresça, avance, seja edificada dia após dia. A edificação da igreja nunca vai parar, ela sempre vai progredir, sempre vai avançar em nome do Senhor Jesus, amém? E por isso estamos envolvidos nessa missão Anjo da Guarda, porque nós queremos edificar a igreja, queremos equipar os irmãos, queremos fortalecer os irmãos, queremos ter tempos para a gente, talvez alguns descobrir os seus propósitos em Deus, que talvez não está claro, outros que já entendem se equipar pela palavra, pela unção, e abraçar o chamado de uma vez por todas, e nós caminharmos juntos como igreja, em nome do Senhor Jesus. Esse é o alvo de Deus. E esse é o alvo para você e para mim, em nome de Jesus. Jesus veio trazer vida eterna. A vida eterna, por consequência, é o próprio Deus. Quem entende isso glorifica a Deus, mas não é só de louvor, é também de vida. A maior glorificação que você pode dar a Deus é a sua vida, edificando aquilo que Deus tem. E por glorificar a Ele, então, nós edificamos a obra que é do próprio Deus. E a obra de Deus que nos deu é testemunhar para outras vidas aquilo que Ele tem feito para nós. Amém? Aleluia. Por isso que nós estamos envolvidos nisso. Olha o versículo 6 que fala: manifestei o teu nome aos homens que é deste mundo, eram teus, tu me confiastes, e eles agora têm guardado a palavra de Deus. Nós temos que levar irmãos a guardar a palavra de Deus. Nós temos sido uma igreja por esses dias que nós até convidamos as pessoas para vir. Nós fazemos isso, sim ou não? Quando tem evento ponte lá na sua cela, você chama as pessoas, sim ou não? Você posta no seu status, sim ou não? Aí você só para aí, né? A maioria fica só no status. Aí vai mais um pouquinho, manda um zap. Mas nós precisamos romper com isso. Entende? Tem vidas que elas vão vir até o Senhor Jesus, como a mulher, por exemplo, lá no poço, a mulher samaritana. Mas tem outras que nós precisamos ir buscar. Tem umas que vêm, tem outras que nós precisamos buscar. Nós precisamos ir levar a palavra de Deus. Jesus enviou os seus discípulos para ir nas casas, mas teve muitos momentos que pessoas veio se encontrar com Jesus. O paralítico, o leproso, a mulher samaritana, o aleijado que desceram ele pelo telhado. Muitos vieram até Jesus e foram salvos, mas muitos também Jesus foi até eles. Os discípulos foram até eles. Jesus foi nos pontos centrais pregar a palavra de Deus, onde havia as multidões, e reunia as multidões a ouvir Jesus. Então nós precisamos ser esses, daqueles que estão aptos para quando vir e aptos também para ir. Nós somos esses. Tem os valentes que ficam e tem os valentes que vão, e nós precisamos ter esse entendimento. Só que muitas vezes nós convidamos irmãos, e aí daí em diante é ele com Deus, é ele com Jesus, ele que se vira agora. Já fiz tudo que podia fazer. Mentalidade errada. Nós temos que ser aqueles que tem que dar todo o suporte. Eu garanto que você que permanece na igreja, você teve um anjo da guarda que cuidou de você, te levou para o encontro, serviu a aguinha lá na cadeira para você, tirou o copinho da sua mão que você estava fazendo barulho com a boca. Aí ele foi lá e tirou o copinho da sua mão. Teve um anjo da guarda que você queria ir no banheiro, do nada quer fazer xixi toda hora, alguém te paralisou e falou: vai ouvir a palavra de Deus, e essa palavra mudou sua vida. Teve alguém que serviu você, teve alguém que cuidou de você, você recebeu uns negocinhos lá no final, que tem alguns que não podem saber, ok? Já é a surpresa para você ir para o encontro, senão você vai perder. E depois cuidou de você,
te ensinou as lições, te inseriu na célula, deu risada com você, mesmo quando a sua piada não foi legal na célula, pra você não ficar sem graça. Sempre tem um irmãozinho da piada boa, que não é boa, né? Mas a gente tem que rir por unidade, né? Te ensinou as coisas, te instruiu na célula, te instruiu na palavra de Deus. Tem os irmãos que a gente ensina a orar, ensina a romper. A vergonha, a gente mata ela lá na célula, no compartilhar, não é isso? Aí do nada, seu líder te põe para orar em algo que você não estava esperando, para matar a vergonha. Você está sendo trabalhado, você está sendo edificado, você está sendo instruído. Eu normalmente pego um monte de gente aí desprevenida aí nas horas, já para matar a vergonha mesmo, amém? Então veja só, Deus está trabalhando na sua vida, Deus colocou pessoas para te edificar, para servir você. Por que não você também vai servir a outros? Eu me lembro que quando eu fui para o meu encontro, eu fiquei muito constrangido. Eu nunca tinha entrado num lugar que eu tinha sido tanto servido. Eu nunca tinha entrado num lugar que ninguém me conhecia, mas parecia que todo mundo me conhecia. Eu nunca tinha entrado num lugar onde não conhecia ninguém, mas ser bem recebido como fui. Ficar à vontade mesmo não conhecendo ninguém. Eu fiquei admirado com tudo aquilo. Eu fui para a primeira célula. Chegou na célula, tinha o prato preferido que eu gosto. Eu falei, célula poderosa, a unção está neste lugar. É aqui que eu ficarei, habitarei, morarei, até que Jesus venha. Eu fiquei feliz demais da conta, senhor. Cheguei lá, estava uma lasanha fresquinha. Eu falei, eita glória. Agora eu mudei para o churrasco, tá? Mas eu ainda gosto de lasanha. Virei gaúcho. Mas veja bem, eu fiquei muito constrangido com o amor da igreja por mim. Eu fiquei constrangido demais. E eu saí do meu primeiro encontro falando, no próximo eu já vou ser anjo. Eu quero uma asinha de anjo aqui comigo, e eu vou virar anjo de Deus. No segundo encontro que teve, que eu já estava na igreja, estava lá com um coletinho azul. Já tinha 2 irmãos que eu levei para o encontro, feliz da vida, porque eu estava agora dividindo do que eu tinha recebido. Se tem algo mais satisfatório que isso, você receber tanto de Deus e você parar um pouco e dar a outro também, porque evangelho verdadeiro é esse. Não é você buscar por você, você está sempre buscando por você e por mais um. O crente de verdade, ele está sempre mirando alguém para pregar o evangelho. Se você não está vivendo dessa forma, acorde, filho, porque você pode estar morrendo espiritualmente. Porque quem está com fervor em Deus, ele está sempre mirando alguém para pregar o evangelho. Quando o fogo está queimando no peito, ele está sempre caçando alguém para incendiar junto também. Quando ele está cheio do amor de Deus, ele precisa compartilhar isso com alguém e falar, porque ele não vai morrer de amor sozinho. Ele precisa falar, ele precisa compartilhar, ele precisa distribuir junto disso. Entende o que eu estou falando? E quando você também está cheio... Eu falo mais daqui a pouco. Aleluia. Pensa só, talvez você ache que o seu testemunho é pequeno, é irrelevante, talvez não tirou você lá das profundezas do inferno, talvez você não estava lá noiado ao ponto de quase morrer, talvez não sei o que, você não sei o que lá. Tem uns testemunhos que a gente ouve aí que a gente fala, meu Jesus amado, como que aconteceu tudo isso com esse irmão? Né? Terrível a vida do irmão. Talvez o seu não foi assim. Talvez você até era um homem bom, uma mulher boa, ajudava a senhorinha a atravessar com a sacola na rua, você sempre foi solícito. Talvez não é um testemunho pesado, vamos dizer assim, mas é muito válido diante de Deus. Porque qualquer testemunho carregado com a unção que Deus te deu, tem muito poder para fazer. Tem poder para executar. Você só precisa abrir a sua boca. Abrir a sua boca. Você compreende o que eu estou falando? Você precisa abrir a sua boca. Escute o que eu vou te falar. Um crente de verdade, aonde ele passa, ele deixa um lastro da marca de Deus. Tem que deixar um lastro da marca de Deus. As pessoas têm que saber que o Alexandre passou aqui, homem de Deus. Que a Andressa passou aqui, mulher de Deus. Que o Davi César passou aqui com a guitarra. Aleluia. Tem que deixar o lastro de Deus. Jesus não passou em lugar nenhum nessa terra que não ficou a marca dele lá no lugar. Historiadores, não são nem crentes. Eles vão pesquisar, historiar Israel, e toda hora eles encontram indícios do que a palavra de Deus fala. Os que não creem em Deus comprovam o que a própria Bíblia diz. Entende?
não é nem crente, é o que diz que não crê em Deus, vai lá e acha as coisas lá, sinais de Davi, sinais de Jesus, sinais de um monte de coisa, mas aonde Jesus passava, a marca acontecia, irmãos eram curados, o poder de Deus era liberado, e é isso que nós devemos também fazer em nome do Senhor Jesus, porque acredite, todos nós prestaremos conta diante do Senhor, e a pergunta é, quais são as contas que você vai prestar diante de Deus? As contas de edificação de obra ou contas de desculpas, que na verdade diante de Deus nunca são desculpas. Irmãos, eu já tenho essa consciência há muito tempo. Eu não me recordo de nenhum dia eu ir orar diante de Deus e ficar dando desculpa para Ele, porque eu sei que nada que eu fale vai justificar nada. Ou eu peço perdão, arrependo e mudo de rota, ou eu nem falo com Deus. Ah, Deus, mas é que naquele dia estava chovendo, minha chapinha ia esparramar meu cabelo, eu não sei o que ia acontecer, os irmãos iam assustar. Nada diante de Deus justifica. Não, mas eu estava sem guarda-chuva. Deus vai falar, mas eu não tinha carro. Mas eu, quando estava na terra, eu pregava de cidade a cidade a pé, no sol, não tinha guarda-chuva, não tinha tecnologia de hoje, não tinha Uber, não tinha nada. Irmãos, como é que eu vou justificar algo para um Deus que viveu na terra nas mesmas condições que eu, na verdade muito piores, e fez tudo, e eu não fazer nada? Acorda, filho, você está inserido no reino de Deus. E ou coisa boa Jesus ter vindo à terra, porque nós não tem como nem justificar mais. Você fala, mas eu não tenho carro, Jesus, mas eu andava a pé. Mas hoje o sol está quente, você sabe quanto que era o sol de Israel? Você sabe as sandálias como era de borracha no solo rochoso? Você não sabe, filho, você anda com Nike. Malemar anda com Havaianas, que tá cara para bexiga, inclusive. Pare de justificar, filho. Para de justificar, querido. Sim, vem se envolver com a igreja. Vem queimar aqui com a igreja. Para de falar que você está cansado, filho. Se você conseguir ficar com o seu braço 1 hora levantado, talvez Jesus até pense, mas Jesus ficou horas pendurado por você, e Ele não pediu para descer por cansaço. Pare de justificar. Pare de achar que você engana Deus. Pare de viver como Adão e Eva, que depois que errou foi se esconder de Deus, achando que Deus não ia ver. Pare com isso. Se você tem espaço dentro da sua casa, até quando você vai esperar para que uma igreja entre lá dentro e as pessoas sejam salvas do seu bairro? Até quando você vai abraçar o propósito de Deus e falar, eu vou ser anfitrião, e os meus vizinhos, todos os fofoqueiros aqui, vão converter tudo, e vai parar as fofocas, e o bairro vai fluir, e a coisa vai acontecer? Verdade. Irmãos, vou falar, não. Mas veja bem, irmãos, nós prestaremos conta diante do Senhor Jesus. Amém? Aqui é a parte que eu vou pular, que é o testemunho do pastor. Só eu vou saber do testemunho hoje. Eu não vou te contar, vou deixar para ele. Mas veja bem, fala para o seu irmão do lado, fala, eu vou prestar conta diante de Deus. Quantos estão aqui para edificar a igreja do Senhor Jesus? Irmãos, se todos nós trabalharmos juntos, irmãos, nós vamos mudar esse bairro para o Senhor Jesus. Nós vamos, porque Deus já fez tudo o que Ele precisa fazer para salvar o mundo. Agora está nas nossas mãos pregar. A obra já foi consumada na cruz. Só falta agora os que levam a palavra de Deus, para que outros sejam atingidos por essa cruz salvadora, em nome de Jesus, amém? Então olha só, João 17, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu vos enviei ao mundo, e a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados de verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Nós somos aqueles que devemos carregar, sim, a palavra de Deus para as pessoas, em nome do Senhor Jesus, amém? Então veja só, o próprio Jesus, Ele prestou contas diante do Senhor Jesus, diante de Deus.
Eu lhes tenho transferido a glória que tens dado, para que não seja um, como nós somos, eu nele, tu e nós, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejais comigo, os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque amastes antes da fundação do mundo. Então veja só, se o próprio Jesus, ele prestou contas a respeito de cada vida que Deus confiou para ele, não foi isso que a gente leu aqui? Pai, todos os que o Senhor me confiou estão guardados. Eu ensinei, eu instruí a palavra, eles estão agora equipados, e Jesus treinou eles tão bem que os 12 continuou a história sem Jesus na terra, somente com o Espírito Santo que foi derramado em Pentecoste, como os irmãos leu aqui no início do culto. Mas eles estavam instruídos, eles tinham sido discipulados pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus ensinou os fundamentos da vida cristã. O Senhor ensinou eles a viver de forma correta e entregou a eles algo chamado propósito. A partir dali, você não viu nenhum dos 12, na verdade 11, que um se perdeu antes de Jesus ir, mas depois Paulo entrou para compor os 12. Os 12 apóstolos, os 12 discípulos do Senhor Jesus. Você não vê nenhum gastando a sua vida em algo que não seja mais eterno. Você não vai ver na palavra de Deus. Você não vai ver nenhum deles gastando a sua vida em outras coisas. Pedro até tentou voltar a pescar, mas Jesus, quando voltou, ele olhou para Jesus e arrependeu de novo e voltou para o propósito. E se você está como Pedro hoje, você precisa arrepender e você precisa voltar para o seu propósito. Entende o que eu estou falando? Nós não sabemos o dia nem a hora, não sabemos a hora que nós vamos partir, mas uma coisa é fato, que o Senhor nos pegue edificando a obra dele, que o Senhor possa encontrar-nos edificando a igreja dele. Imagina só, se Jesus, o Filho de Deus, o que era Deus e se fez carne por nós, teve que prestar contas diante de Deus, será que eu e você não prestaremos? Jesus, ele já morava nos céus, ele já tinha carteirinha VIP nos céus, ele já era de lá, ele só veio para cá temporal, mas ele já habitava lá eternamente. E mesmo ele, já tendo a sua passagem para os céus, teve que prestar conta de tudo que ele fez na terra, do que ele fez com aquilo que Deus o confiou. Será que eu e você não vamos também prestar contas? O Senhor Jesus vai te perguntar, e acredite, e você vai ter um tempo para você resumir a sua vida diante de Deus, assim como Jesus o fez. Jesus vai perguntar, como que foi você, filho, na sua igreja? Que tipo de crente que você era? Você era o crente que todo mundo tinha que te ligar para ir para a célula? Será que você só ia porque tinha bolo na célula? Você ia porque hoje vai ser estrogonofe? Ou você ia porque você entende que tem um propósito diante de Deus, que se você não fizer, outro não fará por você? O que você vai falar para um Deus que tudo vê? O que você vai falar para um Deus que viveu em condições piores do que você? O que você vai falar para um Deus que passou por perseguições a qual você não passou nenhuma? O máximo é um xingamento na internet, e tem muitos que nem isso foi xingado por ser crente. Uma vida tranquila demais da conta. Paz seja convosco. Como que você pode justificar algo de você ter dificuldade de não edificar a igreja por N motivos banais, e do outro lado do mundo tem crente sendo perseguido pelo mesmo evangelho, pela mesma Bíblia, pela mesma palavra, pelo mesmo propósito? Tolice achar que vai passar em branco. Você não vai deixar de ser salvo por isso. Não fique com medo quanto a isso. Isso não vai ser uma situação de você ser salvo ou não. Ninguém vai ser salvo por obras, para que ninguém se vanglorie. Mas eu teria um tanto quanto, no mínimo, vergonha de chegar diante de Deus e não tiver argumentos para falar que edifiquei a igreja. Eu teria um tanto quanto vergonha de olhar a minha igreja fazendo um projeto para cuidar de vidas e eu não estar inserido nisso. Da minha célula marcar evangelismo e eu não queimar minha energia nisso. De evento ponte atrás de evento ponte na célula e eu não ajudar nem colar um cartaz na bendita parede para receber os irmãos. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não?
Às vezes a gente pega irmãos e tem irmãos que reclamam de ter que pagar um encontro. Você fala, meu pai do céu, faz 10 anos que eu pago o encontro meu e da esposa, e ainda pago de alguém que não tem. E às vezes pago que nem tem dinheiro, passa no crédito para mim depois resolver. Quantas vezes fiz isso? Vai ter irmãos que às vezes reclamam de 10 reais, você fala, meu pai do céu, a pessoa reclamar de valores. Eu ensinei para a rede ontem, que tudo que tem preço não tem valor, dinheiro é só preço. Se eu reclamo de edificar a igreja por causa do valor, ou por causa do preço, muito provavelmente eu não tenho valor. E se eu tivesse valor, não tem preço. Se eu amo a minha esposa, eu tenho prazer de levar ela em comer em algo, independente se é caro ou não, porque tem valor, não tem preço. Quando eu puder pagar o preço, eu levo, mas quando eu não puder, eu levo no Lago dos Patos, tá bom, mas eu não faço reclamando, porque para mim tem valor, não tem preço. Se a obra de Deus para você tem valor, jamais coloque preço, jamais coloque preço, jamais coloque reclamações em cima de preço. Compreende o que eu estou falando? Como é que eu vou reclamar de preço por um Deus que é dono do ouro e da prata? Como é que eu vou reclamar de preço se Deus abriu mão de toda a riqueza em glória para me salvar? Nós precisamos adentrar a mentalidade de Deus. Nós temos um projeto aí na nossa frente. Esse projeto chama-se Missão Anjo da Guarda. E eu fiquei estarrecido, de modo feliz, é claro, lá na célula. Porque eu tinha falado para o João, nosso alvo é ter 2 anjos da guarda aqui conosco, lembra? Esse mês agora de maio nós vamos ter 2 anjos da guarda lá na célula. Apareceu 6, falei, eita glória a Deus, aleluia. Falei, poder. Lá na célula agora a gente tem 60% é anjo da guarda, falta só 40 agora. Mas 60% respondeu a missão. Eu já fiquei a melhor célula da minha vida. Eu já estou aqui pensando que aquele novo H1 vai ficar pequeno para a gente. Porque a seara está branquejando já. A única coisa que falta é trabalhador. E esses dias é isso que o Senhor está fazendo na igreja. Está levantando trabalhador. Trabalhador para o Senhor. Trabalhador. Tem um irmão tão motivado lá na célula lá que ele já arrumou até o próprio membro da célula para ensinar a lição da célula. Falei, tá, glória a Deus. Falei, é isso mesmo? Falei, eu vou consolidar esse irmão. Eu falei, uai, mas ele já é consolidado, eu consolido de novo. Eu falei, eita glória, você está na fé maior que a minha? Eu falei, calma filho, deixa eu te explicar. Vou te explicar um pouquinho mais. Calma, mas vai dar tudo certo. Nós saímos tudo, Felipe só não deu para levar a bateria, mas o Felipe foi junto, foi todo mundo cantando o louvor do Fernandinho. Ah, Jesus é rei, ele me conquistou, me libertou para viver uma nova história. Ah, e o Felipão assim, Felipão, eu lembro até hoje a cara dele, né? Poder de Deus, nós pregando, impondo as mãos nos traficantes, pá, e os caras com a mão de droga, nós impondo as mãos, e o mover acontecendo, e nós estávamos marcando o nosso território. Antes de nós começarmos aqui como igreja, nós ficamos dias de domingo de manhã, orando na quadra ali na sede, declarando, profetizando, andando para lá e para cá na sede, igual uns doidos. O pessoal olhava, e nós ficávamos com a nossa visão. Logo, logo terá uma igreja poderosa neste lugar. Pessoas serão salvas. E nós fizemos. E a igreja nunca vai parar de ter esse mover. E o mover de hoje é Missão Anjo da Guarda. Eu vou me levantar para cuidar de outra pessoa. É tolice você viver a sua vida e você apenas pensar nos seus sonhos, no seu propósito, no que você quer fazer ou realizar. Eu quero te falar uma coisa. Se você quer viver uma vida plena, você nunca deve chegar na plenitude sozinho. Deus sempre quer que a gente chegue em unidade. Pensa só, José teve vários sonhos, sim ou não? Deus realizou o sonho dele, sim ou não? Quem que deu o sonho para ele? Foi o próprio Deus, sim ou não? Foi Deus quem deu o sonho.
Ele sonhou uns 2, 3 dias lá sonhos, compartilhou com os irmãos, compartilhou com os pais. Eles não acreditaram, não levaram isso muito bem. Acharam um jeito de sumir com ele, porque ele ia reinar sobre toda a casa. Ele era o mais novo, a inveja tomou conta, ciúmes, uma série de coisas. Passou por dificuldades e tudo, mas quando ele voltou para sua casa, ele voltou como rei. Ele voltou como alguém de muita autoridade e que estava sim se sobressaindo sobre todos os moradores, inclusive a sua família. Mas se você for parar para ver, ele não apenas trabalhou no sonho dele. Se você for ver no capítulo 40, ele interpreta o sonho do copeiro. Ele ajuda o copeiro no sonho dele. Ele teve um sonho, não soube interpretar, não soube discernir, e José ajudou ele no sonho dele. Depois ajudou ele com outros sonhos lá também, até chegar no rei, no faraó lá, e ajudou também. E enquanto isso, Deus também fez na vida dele. Tolice sua, você achar que a sua vida vai ter êxito pensando somente em você. A Bíblia fala que quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. Você quer realizar o propósito da sua vida? Edifique a igreja do Senhor Jesus, porque em paralelo Ele vai edificar também a sua vida, os seus sonhos, seus projetos vão ser abençoados em nome do Senhor Jesus. Mas para isso filho, tudo começou em Deus. Tudo que caminha bem, ele caminha em Deus. E tudo que termina bem, termina em Deus. Por que você vai passar algum processo da sua vida fora de Deus? Não foi isso que você tentou fazer lá no mundo e não deu certo? Por que você fica relutando com aquilo que Deus tem para a sua vida? É você fazer primeiro em Deus. Comece a deixar os seus medos, os seus receios de lado e comece a abraçar o propósito de Deus. Pare de ter medo de você não ser um bom líder. Deus vai te levantar e vai te instruir, filho. Mas eu tenho receio, não sei como eu vou ser um líder. Eu acho que Deus está me chamando, mas eu estou trêmulo, eu estou com medo. Filho, somente creia na palavra de Deus. Eu também passei por essa fase. Antes eu assumi uma liderança, também fiquei com os meus receios. Mas se o Senhor te chamou, Ele é fiel para completar tudo. Se o Senhor te chamou, Ele é fiel para concluir. Nós precisamos abraçar o propósito de Deus. Deus chamou todos nós para liderarmos. Está lá em Gênesis, desde quando Deus criou o mundo. Deus criou o homem para liderar, para sujeitar a terra, para dominar, para tocar o barco para frente, para ser o que pisa primeiro na água. Todos nós somos chamados para isso. Então você pode ter certeza que o Senhor fará com você, em nome do Senhor Jesus. Mas nós como igreja, nós só podemos crescer por aquilo que nós oramos, por aquilo que nós trabalhamos, por aquilo que o nosso coração queima. Nosso coração queima. Nós precisamos como igreja avançar no que é eterno. A palavra de Deus fala que se uma vida se converter, nós ganhamos o mundo inteiro. Mas tem muita gente correndo e acabando a sua vida para pegar um pedacinho do mundo. Seja dinheiro, seja o trabalho, ser dono disso, dono daquilo. Não tem nenhum problema quanto a isso, você tem que prosperar. Mas se você for um pouco inteligente, você não vai querer prosperar se não prosperar em Deus. Não faz sentido a prosperidade se Deus não está nela. Isso não é prosperidade, isso é enganação. Entende? A raiz de todos os males é o dinheiro. Se não for o dinheiro que vem através de Deus, muito provavelmente você vai se corromper. Mas nós precisamos estar guardados no Senhor Jesus. Mas você pode perguntar para o irmão que está do seu lado: fale aí, meu irmão, você vai gastar a sua vida em Deus ou não? Fala para ele: podemos jogar o videogame fora? A gente pode cancelar o tempo lá no futebol? As irmãs acham que vai escapar, né? A gente pode cancelar o seu tempo de manicure? Aí pegou, hein? É brincadeiras à parte, irmão. Isso é apenas ilustração para os irmãos. Todo mundo tem que andar bonitinho e cheirosinho, amém? Não estou dizendo isso. Tem que fazer a unha, fazer os cabelos, tem que fazer os sovacos, os homens aí, tem que fazer tudo. Mas não adianta nada disso se eu não fizer a vontade de Deus. Entende? Eu costumo falar que tem irmãos que ficam choramingando, tem irmãos que tem anos de crente e fica lamentando até hoje. Adora quando toca aquela música lá: remove a minha pedra, me chama pelo nome. Ainda está trancafiado, trêmulo, está difícil a vida.
e toca esse louvor, chega, chora na alma. Ai, meu Deus, remove toda a trava dos meus olhos, não sei o quê. Mas, meu amigo, Deus não tem nada mais para remover a sua vida, nada. Eu costumo dizer que esse louvor só é para quem tem pedra nos rins. Quem tem pedra nos rins pode orar: remove a minha pedra, me tira essa dor que está insuportável, cura-me, Senhor. Agora, quem não tem, filho, não tem mais nenhuma pedra para remover da sua vida. Desculpa a expressão, você só precisa, não, vou falar chique, você só precisa tomar vergonha facial. Não? Você só precisa tomar vergonha facial. Você só precisa decidir abraçar o propósito de Deus. Você só precisa abraçar. Nós estamos distribuindo as pulseiras do anjo da guarda. Mostra aí, Davi. Se você vê alguém com essa pulseira que abraçou esse propósito de cuidar de alguém, mas o nosso alvo é que toda a igreja se levante para cuidar de alguém. Talvez nem você está acreditando em você mesmo, mas pode ficar de boa, que esse presbitério da igreja, todos os discipuladores, seu líder, ele acredita em você. Nós acreditamos tanto que compramos a pulseira para toda a igreja. Já tem uma lá destinada para você. É só você abraçar o propósito de Deus. É só você decidir edificar. É só você perceber que a célula não é o seu líder que faz sozinho. Nós fazemos todos juntos. Entende, irmãos? Essa é a vontade de Deus em nome do Senhor Jesus. Você pode se colocar de pé nesse momento para nós orarmos? Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Eu queria que já viesse à frente quem já está com a pulseira, quem já respondeu esse apelo, quem já está dentro do propósito. Pode vir aqui para frente, por favor. A igreja